Romanos 5, de 1 a 5, Bíblia Almeida século 21 diz: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 4. E a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. 5. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Podemos assentar, queridos. Vivendo integramente em um mundo desintegrado. Nós temos visto nos últimos anos, eu culpo isso à globalização e à portabilidade, uma enxurrada de informações. A turma mais nova tem mais acesso a isso do que o pessoal da minha geração e alguns dos irmãos aqui, da geração dos irmãos. Nós temos visto muitas coisas que têm surgido, muitas ideologias, e isso, claro, nos preocupa como liderança de igrejas que somos. E em cima disso eu queria começar como introdução dessa palavra dizendo o seguinte: cada geração acredita que o mundo está se desmoronando moral, socialmente e ecologicamente também. Os recentes padrões climáticos são apenas sintomas do dano que o nosso uso não sustentável dos recursos da Terra tem causado à estrutura que mantém a biosfera. Esse autor, ele fala isso num dos escritos dele, eu estou só repetindo. E realmente, irmãos, qual tem sido a nossa preocupação com relação ao nosso ambiente? Anteriormente, no início dessa mensagem, você viu um símbolo lá. Esse símbolo é chamado de estrela do caos. Ela é usada em movimentos anarquistas, trazendo ideologias de que o mundo está vivendo praticamente um caos em alguns lugares. E nós temos sido bombardeados por essas coisas. A maioria de nós vive como se isto não fosse verdade. No mundo desintegrado, temos a tendência de viver vidas fragmentadas, com crenças, valores e estilos de vida em compartimentos separados. Cada vez mais, você e eu temos visto especialistas de tudo aí. No meio evangélico tem surgido também muitos especialistas. Não que isso seja errado, mas meu temor como líder, isso você pode até discutir comigo se quiser depois, é que muito profissionalismo pode gerar afastamento. Nós também, por outro lado, nos fechamos quando temos necessidade de tratamentos médicos, né? Que nós sabemos muito bem que nós temos um corpo humano. Claro, isto é uma verdade não apenas ecologicamente falando. É fácil ser uma pessoa completamente diferente no trabalho, na igreja, na internet ou com os amigos. E aí entra aquela linguagem antiga que muitos falavam de vida secular e vida cristã, do santo e do profano. Que na minha cabeça essa dicotomia é difícil, porque onde nós estivermos, nós somos quem somos. Não tem como a gente separar uma coisa da outra, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E a Bíblia diz que como santuário do Espírito Santo, onde nós estivermos lá também o Espírito Santo vai estar. E em cima dessa introdução, seguimos ainda afirmando o seguinte: isso pode levar a um forte sentimento de culpa, que é o que nós temos visto nos nossos dias. Porém, a culpa não ajuda. Ela tem tendência de criar muros ainda maiores entre os compartimentos da nossa vida que insistimos em criar. Assim, apresenta algumas sugestões proativas ou práticas que são também, para mim, algo importante. E nós vamos tentar ver isso olhando o texto também de Romanos, porque nós lemos aqui, o primeiro versículo diz: portanto, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos tentar ver isso, observando essas atitudes. Primeiro, presença de Deus e ausência de Deus. O Salmo 24:1 é colocado aí, dizendo o seguinte: que do Senhor é a terra
e a sua plenitude. Então, se Deus controla toda a terra e é dele a terra, por que nós vamos temer? O ser humano, ele colhe o que faz. Quando eu preparei essa mensagem, foi bem antes desse acidente lá em Minas. E eu fico pensando muito no que um teólogo, missiólogo chamado Paul Riber, ele já é falecido, ele faleceu em 2011, um dos homens que revolucionou o mundo missionário e deu muitas contribuições na importância da comunicação do Evangelho. No seu livro, O Evangelho, a Diversidade de Missões, ele tem um capítulo que ele fala especificamente sobre aquilo que o homem tem feito por causa da queda. Ele culpa isso dizendo que é a queda que gerou isso no homem, que o homem até hoje ele ainda pensa que pode controlar a natureza. Ele mexe na natureza, ele destrói e ele acha que ele vai controlar tudo. E nós sabemos que isso tem sempre reações. E nós sabemos muito bem, principalmente eu que trabalho em contexto de aldeia, sei disso, porque a gente vê isso continuamente dentro das reservas indígenas. Quando se altera um bioma, há consequências. E quem sofre é aqueles que vivem lá. E o Riber, ele diz isso, que o ser humano, ele acha, ele até cita, ele era americano, ele cita a cultura americana, e ele cita aquela situação, num artigo depois, sobre o Golfo do México, que aconteceu lá com a questão do petróleo, que achavam que controlavam e acabaram depois tendo muitos prejuízos, e trouxeram prejuízos imensos. E olhando para isso, queridos, há pessoas que ainda pensam nos nossos dias que Deus está ausente. O Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso é tão escandalosamente contracultural que deveria ser um lema diário para nós, guiando as nossas escolhas de compra e decisões de viagem. Cada compartimento da nossa vida, tudo o que fazemos, consumimos, respiramos e pisamos, é criado e sustentado pela amorosa mão de Deus. Aqui em Romanos 1 nós lemos claramente: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava olhando o John Stott no seu comentário, há uma confusão sobre esse verbo, tenhamos ou temos, e todos os autores são categóricos, não é que nós vamos ter, a Bíblia deixa claro que nós temos. Porque Deus é presente, Ele está conosco e Ele está servindo a sua vontade através das nossas vidas. Seguindo, presença de Deus e ausência de Deus. Deus não está ausente. Eu vou ser bem rápido, tá? Por causa do tempo. Segunda sugestão: ritmo e descanso e sedentarismo e ativismo. Duas coisas antagônicas, né? A maneira de acabar com maus hábitos é criar bons hábitos. Os ritmos da vida que nos sustentam e formam o tecido da vida. Isto pode significar arrumar tempo para preparar uma comida que não seja congelada, gastar menos tempo conectado à internet, recitar um salmo enquanto trabalha, fazemos compras, quer dizer, começar a falar da nossa fé no trabalho ou das nossas escolhas ecológicas na igreja. O que quer que façamos, precisamos descansar para celebrar o Shabat de Deus por toda a criação, irmãos. Eu não sei se vocês têm andado preocupados como eu tenho andado. Eu tenho visto muitos evangélicos doentes fisicamente. Temos perdido colegas. Esse mês de janeiro foi um mês difícil para nós. Perdemos uma das pioneiras no trabalho de tradução e no trabalho de evangelização dos índios Caiapó, no Mato Grosso e no sudeste do Pará. A missionária Ruth Thompson, Biribiri, a mais famosa. Ela vinha lutando contra um câncer há vários anos. Nós tínhamos orado muito pela cura dessa irmã. E no dia 12 de janeiro o Senhor a chamou para a presença dele. E depois disso, hoje mais uma pessoa que é mãe de um líder indígena no Mato Grosso do Sul, perdeu a vida também. E ouvimos de pastores que necessitam das nossas orações, ouvimos de irmãos que necessitam das nossas orações. E eu fico pensando, irmãos, será que nós não temos investido nos maus hábitos mais do que nos bons hábitos? Eu me lembro que no nosso primeiro ano de aldeia, eu e Yara já até confessamos esse pecado, já pedimos perdão para Deus há muitos anos atrás, porque nós não tínhamos geladeira, nós comíamos muitos enlatados.
Mas nós colocamos no coração um propósito que no segundo ano de aldeia nós não íamos nos virar. Carne de sol não dava para fazer lá por causa da quantidade de insetos na região, né? Então nós tínhamos que nos virar e nós conseguimos mudar bons hábitos. Muitas pessoas nos questionam por que o nosso filho é diabético. O Eduardo nunca tomou um gole de refrigerante na vida. Isso foi uma questão genética que ninguém sabe de onde veio. Mas nós procuramos tentar ter bons hábitos, principalmente, irmãos, porque nós somos humanos. E crente parece que esquece da obra da carne, chamada gula, né? É sério, irmãos. Crente não bebe e não fuma, mas come demais. E eu fico observando nos eventos da igreja. Misericórdia, parece que estava amarrado uma semana, né? Mas é sério, eu estou falando isso em tom de brincadeira, mas é para que nós entendamos que nós temos que cuidar do santuário do Espírito Santo, irmãos. Os maus hábitos são culpas nossas. Aqui nós entendemos que também o ritmo e descanso é necessário. Por um lado somos de sedentarismo e outros são já muito ativistas. E nós temos tido, no nosso contexto, um avanço enorme de doenças psicossomáticas. Deus nos guarda, mas muitas das vezes Deus também permite. E quando nós olhamos esse estudo, esse artigo do Dave, olhamos o que a palavra de Deus nos fala, nós temos que entender claramente que nós necessitamos também de termos domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Temos que ter um descanso. Muitas das vezes no ministério a gente não tira férias, né? E a culpa é de quem? Do próprio obreiro, ele que não se planejou, né? E muitas das vezes tem gente que diz, não, mas não pode, temos que parar, irmãos. Tem uns que já são parados demais, tem outros que não param, né? Mas a Bíblia nos incentiva que nós devemos cuidar. Lá em casa, dificilmente a gente come coisas congeladas. Esse dia no Marajó, eu fiquei tão feliz que meus filhos foram crianças sem celular, sem televisão e sem os brinquedinhos habituais deles. Eles brincavam na lama, brincavam de balanço, andaram de cavalo, banharam em riacho. E nós tentamos incentivá-los para que, de vez em quando, a gente tire um tempo para nós mesmos. E precisamos cuidar de nós mesmos, porque Deus deseja isso de nós. Mártires. Deus permitiu que muitos fossem, mas só que não se faça de mártires sem uma causa justa, porque Deus não deseja isso de nós. Ritmo e descanso, sedentarismo e ativismo. Seguindo, depois você disse assim, não pastor, eu não estou concordando muito com isso não, está pegando muito tal, a gente conversa mais tarde, tem um WhatsApp depois, você bate um bom papo comigo. Terceiro aspecto, proativo, responsabilidade versus irresponsabilidade. Aí eu coloco, precisamos de pessoas, ou preciso de pessoas que questionem as nossas incoerências e nos ajudem a viver o que pregamos. Quem somos nós quando compramos, viajamos e comemos? Não se trata de comparação nem coerção, mas sim de suporte mútuo entre amigos, o que nos ajuda a viver com integridade. Você tem amigos? Eu tenho. Eu tenho amigos que eu falo semanalmente com eles 2, 3, 4 vezes. E eu tenho amigos indígenas que eu amo de coração, que nós trocamos pedidos de oração, nos falamos. Hoje mesmo chegou mais um líder Caiapó, me achou meu WhatsApp, me mandou uma mensagem lá de redenção. E eu tenho conversado com esses irmãos, eles falam em Caiapó, eu peço tradução, me viro com eles. E assim é muito bom nós estarmos uns com os outros, trocando ideias e momentos de oração, mas também nos vemos sempre que podemos para conversarmos. E aqui na cidade também temos amigos, porque necessitamos, irmãos, de pessoas que possam nos ajudar. A vida cristã, ela não é individualista. Ela é interdependente no sentido de que nós necessitamos uns dos outros. Isso está lá em Efésios capítulo 4, de 4 a 6. Então, há 2 ou 3 pessoas com quem você possa conversar sobre
essa difícil questão de estilos de vida. Faça amizade. Uma das coisas boas é relacionamentos. Por outro lado, a gente também tem relacionamentos quebrados, infelizmente. Mas é importante para nós procurarmos, porque nós somos seres relacionais. Quarta, comunidade ou individualismo. O individualismo é a semente da desintegração do nosso mundo. Deus existe na divina comunhão triuna de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nosso mundo desintegrado só pode ser curado quando reconstruímos as relações dentro de nós mesmos, com o outro e com a comunidade da criação. É tão bom, irmãos, quando nós temos contato com a natureza. Eu não sou ecologista, mas em casa nós gostaríamos muito de cuidar mais das nossas plantas. Mas é tão bom quando você tem contato com o verde. É ou não é bom? Às vezes a gente paga caro para ir para um sítio, né? Ou para ir para um lugar, passar uns dias, dar uma parada. É importante nós cuidarmos. Quando eu estou na mata, nas aldeias, é muito interessante o cheiro, os sons. Às vezes eu venho de lá até com o ouvido mais aguçado do que fui. Porque é bom esse contato. É bom estarmos lá. Por outro lado, nós temos que olhar para a questão de comunidade. Precisamos, irmãos, reconstruir. Sempre vamos ter que fazer esse exercício. Como igreja, nós temos que estar juntos. Não é agrupamento, mas nós temos uma promessa, que nós pertencemos a um Pai e temos o mesmo Espírito. E nós temos que manter, ou buscar manter essa unidade através da graça do Senhor. 5. Apreciando o mundo de Deus. Uma razão para compartimentar a vida são a exaustão e o estresse. Nós nos trancamos diante daquilo que não podemos enfrentar. O renovo começa quando passamos tempo na presença de Deus no jardim da criação. Cuidar de plantas, alimentar aves no jardim, respirar ar fresco, aprender a observar e meditar sobre a mão de Deus nos ciclos da natureza são práticas espirituais que trazem esperança e unem os fragmentos da vida. Nós temos que desfrutar, irmãos, daquilo que Deus criou. Aqui na Amazônia, na região da Amazônia, nós temos uma oportunidade maior do que em outros lugares. Eu ando em vários estados e ando em algumas regiões que você quase não acha mais mata. Eu fiquei impressionado esse ano quando voei a primeira vez de bimotor para uma aldeia para buscarmos irmãos para o curso no mês de novembro. E eu observei aquela região ali do sudeste do Pará, indo por rumo do Mato Grosso. É um tapete verde. Você não vê nada entre as árvores. Ainda há muita mata no nosso estado. Pena que o próprio ser humano está destruindo isso. Mas eu fiquei impressionado olhando e eu pensei em 99, quando o avião da MEIB caiu naquela região, que serviu a MEIB naquele período. E nós fomos justamente para essa aldeia onde aconteceu o acidente. É uma aldeia que tem que dar uma volta bem grande para poder entrar na pista de pouso. E eu fiquei pensando em tudo isso e dizendo, só a graça do Senhor para nos dar essas oportunidades e para nos guardar. Porque não é fácil. Quem estava na missão naquela época sabe do dilema que foi, né? Da queda daquele avião, do Cessna. Mas por outro lado, nós continuamos servindo ao Senhor com os cursos e trazendo os nossos irmãos de regiões distantes, bem distantes, para virem serem ensinados na palavra de Deus, na sua língua materna. Isso tem sido uma bênção, irmãos. Para a glória de Deus, esse mês de janeiro, uma família de indígenas Caiapó saiu do sudeste do Pará para ser missionário no Mato Grosso do Norte. É o primeiro casal autóctone que nós estamos apoiando para o campo missionário Caiapó. E esse irmão é corajoso, ele tem 6 filhos. Nos dias da viagem foi muito telefonema, a gente se falando, ele lá em São Félix, e ele disse, pastor, Deus me chamou, aquilo que eu aprendi com os irmãos, eu quero colocar em prática no ministério missionário. É uma bênção, irmãos, que nós estamos vendo a terceira onda em movimento. E ele conhece a região. Eu levei ele numa viagem uma vez pela Transamargura, né?
Ele não gostou muito da viagem, mas acabou fazendo ela de novo agora para o trabalho lá. E olhar a natureza é algo importante para nós. Temos que apreciar a criação de Deus, irmãos. Nós também somos criação de Deus e devemos ser gratos ao Senhor. Devemos tirar tempo para isso. Devemos buscar esse renovo, de passarmos tempo na presença de Deus no jardim da criação. E cuidar de animais também. Lá em casa nós temos 2 capranzinhos que já estão ficando grandes, né? 2 jabutizinhos, né? Que eles insistiram tanto para eu trazer, eu acabei trazendo, né? E são os animais melhores que eu crio lá em casa, né? Eles não reclamam que estão com fome, eles só fogem muito, são fujões, né? Mas assim, a gente se impressiona de olhar, porque eles chegaram bem pequenos e hoje já estão grandes, né? Estão crescendo, e aí dá comida e põe a Dara para dar comida, que a tarefa dela em casa é essa, né? Dar comida para os bichos também. Ai dela que não obedeça, né? Vai para a lista de penitências depois, que a gente tem que ensinar isso para eles, né? E aí é muito bom você ter contato. Quando eu estou na mata vendo os bichos também, graças a Deus eu não colhi uma onça de perto, nem quero, né? Mas assim, ver os animais, você vê como Deus foi criativo e como Deus é único na criação. É fantástico isso. Seguindo, olhamos essas 5 ações. Agora vamos olhar o texto realmente. Segundo os comentários, em especial o John Stott, ele diz que, ele e outros comentaristas dizem que Paulo iniciou esse capítulo 5 de Romanos mudando a pessoa do pronome pessoal. Antes ele falava eu ou eles, agora ele fala nós, no sentido de que isso é importante para a comunidade, para nós como igreja. E aí o próprio John Stott, ele apelida, ou ele chama esses 5 versículos de as bem-aventuradas consequências da graça. Que é realmente, e nós podemos, ele também fala que são os frutos da graça, assim como os frutos do Espírito, há o fruto da graça. E para vivermos uma vida íntegra, irmãos, nós precisamos observar esses 5 aspectos aí, ou esses frutos da graça. Primeiro, versículo 1 diz: temos paz com Deus. Um cristão que não tem paz, é difícil de explicar isso. Há aquelas inquietudes quando a gente tem que tomar uma decisão: eu vou ou não faço? Aí Tiago já responde no capítulo 5 dizendo para nós: vai orar, né? Entrega para Deus os teus planos, vai lá, apresenta na presença do Senhor. A Bíblia diz que nós temos paz porque nós somos justificados pela fé, e a fé faz parte da nossa vida. E esse fruto da graça diz-nos que nós temos sim, irmãos, paz com Deus. Deus trouxe, ouvindo o Vitor hoje à noite, ele na sua linguagem adolescente, falando, sem muitas palavras, que o adolescente é assim, ele chega, ele já manda logo, né? Não tem esse negócio de rodear não, né? Isso é coisa de adulto. E a criança é mais direta ainda, né? Então, muitas vezes nós não sabemos descrever o que sentimos, mas nós sabemos muito bem quando Deus age em nós e através de nós. Paz com Deus. Outra coisa importante, tem um errinho aí, estarmos firmes na graça. O versículo 2, a parte A diz: por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Pela fé nós temos acesso à graça de Deus, e não precisa nem falar de enunciado aqui. Graça já está dizendo algo que nós não merecíamos e algo que foi nos dado. A graça de Deus é algo extraordinário na nossa vida, irmãos. Sem a graça de Deus nós não estaríamos aqui. E a Bíblia diz que por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Quem nos deu acesso? O Senhor Jesus Cristo. Nós temos acesso a essa graça, ela está ao nosso alcance. Não precisa inventarmos rituais ou fazer. Muita gente agora no meio cristão estão fazendo aí agora uns rituais assim. Eu tenho colegas em vários segmentos evangélicos, várias denominações aí. De vez em quando eles soltam uma aí: olha pastor, essa aqui. Eu disse: misericórdia, Jesus, o negócio está ficando muito avançado.
mas mais para o lado do candomblé do que da cristandade, né? do que é bíblico, né? Infelizmente. Mas as pessoas, elas esquecem de Colossenses capítulo 2 e capítulo 3. Porque Paulo diz claramente que não precisamos mais dessas coisas. Deus já nos deu o acesso a essa graça, através da pessoa de Cristo. Aí temos também, devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Parte B do versículo 2 diz: na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos essa esperança. Nós podemos sim sentir isso e visualizar isso, porque nós sabemos, irmãos, uma coisa que nós não devemos esquecer: nós não pertencemos a esse mundo. Aqui não é a nossa morada final. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. E tem muita gente esquecendo disso. Quando se esquece de que nós não somos daqui, mas que nós vamos encontrar o nosso Senhor um dia, quando Ele vir nos buscar, e nós vamos sair daqui para vivermos com Ele eternamente. Mas há pessoas que acham: não, vamos preocupar com o mundo, vamos fazer as coisas que o mundo quer. Quando isso acontece, irmãos, infelizmente, vai haver não integridade, mas uma desintegração. É muito triste ouvirmos testemunhos, né? Ou testemunhos de que as pessoas não confiam mais em determinados crentes, ou em crentes, né? Isso machuca muito a mim. E na minha categoria como pastor missionário, é pior ainda quando a gente escuta: é pastor, piorou. E eu fico pensando: Senhor, essas pessoas são salvas, não deve se julgar a salvação delas, mas elas realmente estão entendendo o que a palavra de Deus nos fala? Será que elas entenderam Efésios 2, versículo de número 10? O que está escrito lá? Vocês sabem de qual é esse texto? Lá diz que nós somos feitos novas criaturas para realizarmos o quê? Boas obras em Cristo. Então o cristão, ele tem que realizar boas obras. Isso é um imperativo na vida dele, porque ele é uma nova criatura. E nós temos visto, infelizmente, uma ausência disso. Mas é tão bom quando você tem testemunho e vê testemunho de cristãos, porque onde você chega tem portas abertas. É muito bom isso. Pessoas que têm palavra, que honram a sua palavra, que pensam primeiramente: eu não vou envergonhar o nome do meu Senhor. Outra ação desse fruto da graça, de 3 a 5, mas também devemos nos gloriar nas... Bem alto, irmãos, nas... Amém. Tem gente que tem medo de falar essa palavra. Não tenha não, é bíblica. O irmão que dirigiu aqui, ele foi direcionado pelo Espírito Santo a colocar isso: os cânticos, a leitura dos textos, todos voltados. E eu me lembro que ele falou nessa questão da tribulação. A irmã Lene falou também dos momentos de tribulação. E nós temos sim, a tribulação faz parte, meu irmão, do pacote chamado fé. Não tem jeito. E a palavra de Deus nos diz aqui dos versículos 3 a 5: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. A Bíblia deixa claro que nós temos que nos gloriar, porque a tribulação para nós, ela é um processo contínuo de Deus para produzir na tua vida e na minha vida, meu irmão, perseverança, aprovação, esperança. E a Bíblia deixa claro: quem espera em Deus jamais se decepciona. Porque Deus não nos decepciona, nós nos decepcionamos. E nós decepcionamos outras pessoas. Mas Deus não nos decepciona. Porque Ele mesmo diz na sua palavra que Ele não nos decepciona por causa do seu amor. E esse amor foi derramado em nossos corações.
Então, queridos, não temos desculpas. Vivemos num mundo desintegrado que tem os seus momentos de muita relatividade, muitas dificuldades, muitas ideologias. Agora, ideologia para cá, para lá, tem de tudo aí. Mas uma coisa é certa: tribulação produz perseverança, aprovação e esperança. E Deus jamais vai nos deixar sozinhos. Chegando quase no final, queridos, o Dave, ele faz um acróstico nesse artigo que eu estou expondo aqui como mensagem. Ele diz que esses 5 pontos formam a palavra graça em inglês. Eu não vou me meter em inglês porque o meu inglês é muito menor do que o meu Canela e o Caiapó que eu conheço, né? Mas ele diz que presença de Deus, ritmo, responsabilidade, comunidade e gozo, essas palavras em inglês fazem este acróstico da palavra graça. Então, se você quiser fazer um estudo bem aí em inglês, que é dominante, manda ver aí, viu? Mas isso é para entendermos que a graça de Deus, ela está nessas ações. Deus está presente, mesmo no nosso ritmo de vida, nas nossas responsabilidades, nos nossos momentos como comunidade. E Ele está presente também nos momentos de gozo, de alegria, de paz e daquilo que necessitamos na nossa vida com Ele. Por último, concluindo essa palavra, a graça, ela perdoa as nossas incoerências e nos liberta para seguir adiante. A graça nos dá coragem para responder com gratidão em lugar de culpabilidade. Saber que habitamos um mundo inundado pela graça de Deus nos desobriga de pensar que é nossa responsabilidade salvar o planeta Terra. A Terra será restaurada e renovada somente pela graça de Deus, queridos. A graça não resolve todos os nossos dilemas, mas traz esperança e nos torna livres para reintegrar as nossas vidas fragmentadas e viver com integridade em um mundo desintegrado. É essa graça que nos faz isso. Por isso, queridos, que assumamos o nosso compromisso. Pode colocar o último slide, meu irmão. O nosso compromisso, como a palavra nos disse hoje à noite. Estamos sobre a graça. Deus derramou essa graça sobre nós e nas nossas vidas. Então não há o que tememos. Vamos continuar sendo íntegros. Vamos fazer a diferença no meio das pessoas, para que as pessoas não vejam a nós mesmos, porque nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Cristo. E quando as pessoas veem que esse Cristo habita em nós, elas vão dizer, se elas ainda não fizeram um compromisso com Ele, elas vão dizer: eu quero aquilo ali para mim. Não existe nada maior e melhor do que um testemunho pessoal com fidelidade e integridade. Pode-se fazer métodos, pode-se fazer campanhas, mas sempre seremos observados. No trabalho indígena, a gente passa muito por isso. Eu me lembro de uma indígena, Sateré Maué, numa das nossas conversas, ela disse assim: olha, vocês pensam, missionários, que a gente não observa vocês, mas nós observamos desde quando vocês se levantam até quando vocês se deitam na aldeia. E a gente procura ver na vida de vocês aquilo que vocês tanto pregam. Impactante isso que ela falou. Mas não é só eles, há muitas pessoas nos observando. Tanto que o autor, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, fala da multidão, né? Aquela multidão que está olhando. Irmãos, se formos fiéis e íntegros, se esse período que vamos estudar sobre esse tema da ICEB integridade, nós vamos ser muito usados por Deus no meio onde estivermos. Eu sempre brinco, mas é uma rotina para mim, que durante o dia eu sempre tento fazer boas ações, mesmo que seja para pessoas desconhecidas. Não sou melhor do que os irmãos, longe de mim. Talvez eu seja o menor do que vocês em muitas coisas, mas é tão bom quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém, quando você tem um gesto de acolhimento a alguém, porque essas pessoas depois, elas, mesmo que você não as veja mais, mas elas vão dizer: olha, eu encontrei alguém que fez a diferença na minha vida.
E eu faço isso porque é tão gostoso. Não com pedrinhas na coroa. Eu não gosto nem muito dessa teologia do galardão aí, de que faz coisa, vai acumular um monte de pedrinhas na coroa, né? Aí tem um monte de crente interesseiro por aí, né? Só buscando pedras, né? Não é isso. Independente de tudo isso, nós temos que fazer porque nós somos do Senhor. E o Senhor habita em nós. E nós devemos ser bênção na vida das pessoas. Porque amaldiçoar, muitos já estão amaldiçoados sem Cristo, sem terem conhecido a Ele. E é tão bom, hoje eu ouvi no testemunho do irmão indígena, o nome dele é bem facinho de aprender, é Bachon, na língua caiapó. Ele é um líder que é itinerante, pelo que eu estou identificando. Ele foi para uma região onde não há missionários, ele ficou um tempo lá. Toda vez que ele tem sinal, ele manda mensagem: pastor, estou indo para tal lugar. E eu tenho orado muito por ele. No último curso em São Félix, nós conversamos muito mesmo. Eles ficaram por último para voarem, por causa da distância. São 3h30 de São Félix para a aldeia deles, lá na divisa do Pará com Mato Grosso. E ele me falando do desejo que Deus tem colocado no coração dele de ajudar a sua própria etnia. E ele falando hoje: olha, pastor, eu fiquei tantos meses, vou voltar para a minha aldeia, eu estava na igreja, na aldeia dele hoje. E ele disse: olha, no período tal eu estou querendo ir para outra aldeia e eu quero falar de Deus para os meus parentes. Eu vou me juntar com os crentes que tem lá para a gente fazer os cultos, para nós darmos prosseguimento àquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazermos e termos uma igreja lá. Então é muito bonito, irmãos, essa é a essência ainda do cristianismo na vida de alguns dos nossos irmãos. E eu fico pensando o que eu tenho feito para o Senhor quando eu olho essas situações. Mas Deus, na sua graça, Ele tem tido compaixão de nós e quer nos usar dentro daquilo que Ele sabe que nós podemos fazer para Ele. Vamos orar.